oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedento a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Grata nova a Deus proclama, hoje o mundo pecador, doce nova revelada. Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Reunidos se encontravam os discípulos do Senhor. Com fervor eles esperavam de Deus o Consolador. Eis que um som muito de repente ecoar ouviu-se lá do céu, qual um vento viento
diferente. Era o Espírito de Deus. Língua como de fogo virão em si mesmo então pousar. Sobre ele se repartirão, fazendo a Deus louvar. Em linguagens diferentes começarão a manifestar as grandezas excelente que Deus Pai lhe fez provar. A promessa é feita a tantos quanto Deus nosso Pai chama. Com fervor todos os seus santos devem o seu dom buscar. Seus homens aos seus filhos boas coisas sabem ofertar. Muito mais o Pai bendito aos que pede pode dar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eram-se ovelhas junto do aprisco, eram-se ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar, e quer nos salvar. Deixa Deus curar você, Ele entende o seu choro, se decifra em um olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o final também. Tem o não ao seu dispor, tem o sim ao seu favor, te atende no seu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras. Como sabe expressa, o segredo é confiar e saber quem é poder sobre a morte, sobre a vida, ele estabelecer. Há uma casa impossível para o seu Senhor, ele trata e sara todas as feridas, não importa se o homem te enganou, determinando o tempo para a sua vida. A palavra de Deus é que prevalece, até a morte lhe obedece. Abraça o seu milagre com louvor. Não há caso impossível para o seu Senhor, seu poder está além de toda a medicina. Não importa se o recurso vai acabar, somente pela graça ele te desanima. Vai confundir os homens por amar você. Quem te viu, quem te vê, deixa Deus curar você. Não há casa impossível para o seu Senhor, ele trata e sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a sua vida. A palavra de Deus é quem prevalece, até a morte não obedece.
Faça o seu milagre com louvor. Não há casa impossível para o seu Senhor. Seu poder está além de toda a medicina. Não importa se o recurso acabou. Somente pela graça ele te examina. Foi confundido os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Não existe impossível para ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da sua dor, não há lei da gravidade para o seu Senhor. Não existe impossível para ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da sua dor, não há lei da gravidade para o seu Senhor. Não há casa impossível para o seu Senhor. Ele trata e ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te enganou, determinando um tempo para a sua vida. A palavra de Deus é quem prevalece. Até a morte lhe obedece. Abraça o seu milagre com louvor. Não há casa impossível para o seu Senhor. Seu poder está além de toda a medicina. Não importa o seu recurso acabou. Somente pela graça de Deus, Senhor. Vai confundir os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Deixa Deus curar você. Deixa Deus curar você. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estará. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto será. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor te acampará, não temerás o inimigo. Florescerás como toda palmeira, e como cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua carreira, e desta graça jamais cairás. O Criador te esconderá em teu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Não temerás a braveza dos mares, e nem da noite espanto terás. Se do escudo da fé te armares, teu inimigo por terra verás. O Criador te esconderá em teu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Se você precisa de uma cura para sua alma, eu te digo, toque em Cristo. Toque em Cristo.
toque em Cristo, toque em Cristo. Se você precisa seguir um rumo, ter um caminho para sua alma, toque em Cristo, toque em Cristo. Toque em Cristo, toque em Cristo, toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, a doença Ele sarar. Tenhas fé, Ele quer te ajudar, te ajudar hoje. Ele é o Cristo. Todo o câncer, hemorragia, ventre estéril, para curar, toque em Cristo. Toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo, toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, pra doença Ele sarar. Tenhas fé, Ele quer te ajudar, te ajudar hoje. Ele é o Cristo. Toda a lepra, paralisia, ventre estéril, para curar, toque em Cristo. Toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo, toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, pra doença Ele sarar. Tenhas fé, Ele quer te ajudar, te ajudar hoje. Ele é o Cristo, te curar hoje. Ele é o Cristo. Senhor, neste momento, Senhor, apresentamos, Senhor, essas vidas nas suas mãos. Cada um daqueles que esteja com qualquer um sintoma desses que foram anunciados neste louvor, Senhor. E os que estiverem em situações diferentes, quer seja no trabalho, quer seja no casamento, quer seja em qualquer área da vida dela, a depressão, a tentativa de suicídio, que Deus possa entrar na sua vida, toque nele. Assim como a mulher de fluxo de sangue disse, se eu apenas tocar na orla do vestido de Senhor Jesus, ficarei sarada. E quando aquela mulher tocou, imediatamente a hemorragia cessou. Então toque em Cristo, meu irmão, através da fé, através da oração, através do joelho, através dos prantos, através dos soluços. Mas importante, o mais importante, através da obediência à palavra, para que você possa ser curado. E como ele disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério, vais e não peques mais, para que não te suceda coisas pior. Toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, pra doença Ele sarar. Tenhas fé, Ele quer te ajudar hoje. Ele é o Cristo.
te salvar. Oi, Ele é o Cristo, te abençoar. Oi, Ele é o Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegamos aqui, né? O 7º e último dia da campanha Templo do Espírito Santo, curando o nosso corpo e a nossa alma, né? Glória a Deus. Versículo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Não lembras que o vosso corpo não pertence mais a vocês, né? Mas é um templo de Deus e devemos tratá-lo com respeito. Glória a Deus, né, meus irmãos? E assim nós vamos aprendendo, vivendo um dia de cada vez, né? E sendo agradecido por Deus, porque muitos queriam estar sentados nessa cadeira aqui hoje, apertando o play aqui desse celular, e muitos queriam estar aí ouvindo do outro lado, né? Mas não conseguiram, não foi possível, desperdiçar a chance de fazer um concerto com o Senhor ontem. Mas você não perca essa oportunidade não, sabe? De fazer um concerto com o Senhor, porque o Senhor se agrada da sinceridade do nosso coração, né? Então nós nunca podemos esquecer. Nós temos que tratar o nosso corpo com respeito, com dedicação, porque Deus é bom, né? E isso, meus irmãos, nós precisamos cuidar de maneira geral, né? Na maneira de não gastar o nosso tempo e não colocar o nosso corpo em lugares e coisas que desagradam ao Senhor, a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E até mesmo o nosso falar, nós temos que pesar na balança o que vai causar aquilo ao abrir e fechar a nossa boca. Usar as 3 peneiras. Será que o que eu vou falar vai ajudar? Será que o que eu vou falar não vai prejudicar? Será que o que eu vou falar vai contribuir? Se não, vou ficar calado. Se todo mundo fizesse isso, as coisas eram diferentes. Porque a maioria das pessoas agem, falam para depois raciocinar. Aí é tarde demais, né? E às vezes fala coisa de uma pessoa, coitada, que ela nem deve, né? Eu lembro, hoje não, hoje já é normal para o mundo ter mãe solteira, né? Ter as ficantes, né? Aqueles que praticam relação sexual fora do casamento, hoje para o mundo é normal. Mas há 40 anos atrás, quando eu casei, menino, era difícil, hein? Era difícil por causa do preconceito em relação à cor. Hoje também tem, né? Mas é bem menos que há 40 anos atrás. E com relação às moças ser mal faladas naquela época. Se tivesse uma moça que tivesse tido algum problema amoroso antes do casamento, a família das outras meninas que sabia na rua não deixava ela nem falar bom dia, né? E às vezes tinha algumas que nem deviam, mas aí tinha aqueles que não usavam bem o membro menor que Deus pôs no nosso corpo e começava a falar mal daquela menina sem ela dever, coitada, e ela ficava ruim para ela, hein? Não tinha amigo, não tinha nada, não tinha ninguém e era desprezado, né?
E às vezes ela nem devia. Então por isso nós temos que usar o nosso corpo, a nossa vida, de maneira integral para não prejudicar o próximo. Tá? Não é por causa assim que eu sou cristão, não, porque a gente vem, quando a gente vem do mundo para Cristo, nós não traz só coisa ruim de lá, não. Nós traz muita coisa boa de lá que não precisa nem ser mexido, às vezes, o caráter. Uma pessoa que tem um bom caráter quando ela não é evangélica, ela vem para o evangelho, ela não precisa mudar o caráter, não. Ela já tinha um bom caráter, ela já tinha uma boa índole. Então, a gente vem para o evangelho justamente para nos curar daquelas deficiências que causam vergonha ao evangelho. É a prostituição, é a bebedice, é o engano, né? Isso o Senhor tem que tirar mesmo. Mas hoje já está arrumando um jeitinho da pessoa vir, de trazer a bagagem e continuar caminhando com Cristo com a bagagem. Mas o problema mais sério é quando chegar naquele dia, né? Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo, expulsamos o demônio, oramos, curamos enfermo, né? E outras coisas mais que o Senhor deu poder e autoridade para nós pisar serpente, escorpião e todo o poder das trevas. O Senhor deu poder e autoridade para nós. Mas aí, acompanhado de tudo isso que o Senhor nos deu, às vezes a pessoa não quer largar a bagagem velha, não quer largar a vida do velho homem. E vai chegar lá e falar: Senhor, naquele dia eu fiz aquilo outro. Vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, né? Vós que pratica a iniquidade. Já falei aqui, vou falar de novo. Aí a pessoa fala assim: tô falando aí, ó, que expulsar demônio é iniquidade. Tô falando que orar e curar enfermo é iniquidade. Não. A pessoa faz a obra de Deus, orando, expulsando demônio, curando enfermo, mas não deixa as manias velhas, né? Às vezes ela quer ter uma vida dupla, ainda que esteja no púlpito, ainda que esteja louvando, ainda que esteja de porteiro, né? Pensa que Deus não está vendo e que Deus não está sabendo, mas Deus está vendo e Deus está sabendo. Então, por isso, em 1 Coríntios, Paulo diz, tenta nos lembrar, né? Que o nosso corpo não pertence a nós, mas é um templo de Deus e devemos tratá-lo com respeito. Precisamos cuidar do nosso corpo de maneira integral, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? Quantas vezes a pessoa faz as coisas na emoção e depois arrepende? Não pode. Tá? Subiu a emoção, subiu a adrenalina, calma. Reflete primeiro, depois você decide o que fazer. E nisso, meus irmãos, refletindo a glória de Deus em nossas ações. Precisamos refletir a glória de Deus em nossas ações. As pessoas precisam olhar e saber que somos de Deus em Cristo Jesus, né? Porque Deus é bom e cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Continuando aqui, você já parou para refletir sobre os cuidados que tem com o presente que Deus nos deu, que é o nosso corpo? Então, esta é uma pergunta que quero fazer neste último dia da campanha. Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem tratado as suas ações, a sua mente, já que seu corpo, meu corpo e o corpo daquele que serve ao Senhor é o templo do Espírito Santo, porque ninguém é livre. Ou você está com Deus e vai para o céu, ou você está com o adversário e não tem solução não, tá? Eu fico no meio do caminho, esquece o meio caminho, tá bem? Então nós devemos cuidar do nosso corpo como um presente de Deus e pensar nisso com
seriedade. Né? Em 1 Coríntios 3,16 nós lemos: não sabes que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Sim, o Espírito Santo habita em nós e nosso corpo é um templo sagrado. Por isso precisamos cuidar deste templo de maneira integral, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, porque o Senhor tem planos para a nossa vida, planos para cuidar de nós. E nós somos obra-prima da criação, né? O Senhor pegou lá aquele montinho de barro, soprou nas narinas de Adão e fez dele ali fôlego de vida, né? Passou um tempo, viu que não era bom que o homem ficasse só. Pegou, pôs profundo sono no Adão, tirou um osso da sua costela e fez-lhe uma companheira que lhe fosse idônea. Mas ao passar do tempo, né, ela foi feita para ser idônea, ajudadora, companheira, foi feita para ser a nossa metade. Mas ao passar do tempo, as coisas, o mundo vai mudando. Aí já não querem mais ser nossa metade, né? Já não querem mais submissão. Não é submissão para fazer coisa ruim, não, irmãos. Tá? É submissão, pelo menos para participar com aquele que o Senhor pôs como esteio da casa, as decisões que devem tomar juntos numa residência. Aí quando inverte a ordem das coisas, aí não dá certo. Porque deixam de ser companheiros, deixam de ser sua metade para ser adversário. E onde há adversário, um quer ser o vencedor. E quando se há a união, os dois caminham junto, quer seja na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, os dois caminham junto, né? Então não tem divisão, que deixará o homem pai e mãe, unirá sua esposa e serão os dois uma só carne, né? Aí hoje mudou. A Bíblia não, mas o ser humano mudou. Ah, vou casar aqui, se não der certo, amanhã eu arrumo outro ali, né? E assim vai. Desrespeito para com o Senhor, para com aquela que o Senhor pôs na sua vida, ou para aquilo que o Senhor pôs na sua vida. Então isso são as coisas que a modernidade traz. E o corpo humano, meus irmãos, é a última e mais especial obra de Deus. Ele escolheu o corpo humano para que pudesse receber o seu filho Jesus, né? Cuidou da Maria, desde quando ela nasceu, às vezes, cuidou dela, né? Ela aprendeu sobre a palavra, porque o Senhor olhou lá do alto céu e viu que ela era a única que tinha condição de receber o Filho de Deus. Não que ela foi feita para ser glorificada, não. Ela foi feita para que pudesse receber o Filho de Deus, né? E todos nós sabemos o que aconteceu. O anjo veio, falou com ela, né? Falou com José. José ficou sem tocar nela nesse período, né? Mas depois que ela teve Jesus, não, a vida segue normalmente para todo o casal, né? Então é pedir a Deus sabedoria mesmo. E nos mostra a importância do corpo como um presente sagrado. Contudo, quantas vezes esquecemos disso? Às vezes nós esquecemos, né? Esquecemos, às vezes, que somos cristãos e agimos no meio do mundano como se fosse um deles. E aí vem a questão. Vão falar mal do Evangelho, vão falar mal de você, porque você não vigiou os olhos, não vigiou a língua, não vigiou as ações,
né? Às vezes estão falando mal de alguém ali, você chega no meio e continua falando. Ou em vez de ficar quieto ou repreender, não. Continua participando daquela obra maligna que é destruir o nosso irmãozinho. Amém? E continuando aqui, meus irmãos, né, nós observamos aqui o quanto a palavra de Deus ela é fiel, né? Falamos que o corpo humano é a obra-prima do Senhor, né? E aqui nós continuamos olhando, comemos, alimentamos, ignoramos o exercício físico, negligenciamos o cuidado com o nosso corpo. Isso não é compatível com o propósito divino. Em Gênesis 1, 22 a 29, nós podemos observar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma criação perfeita para viver livre de doença. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o ser humano não ia ficar doente, o ser humano não ia morrer e viver eternamente. Mas o que causou? Como entrou a morte, a doença entrou no ser humano? Com a desobediência. Vocês vão ficar aqui no jardim. Vão comer de tudo que vocês quiserem aqui, mas lá naquela árvore lá não toca não. Aqui nesse caso deles foi uma árvore, mas quantas outras coisas que a palavra de Deus nos orienta a não envolver na mentira, na prostituição, na sensualidade, no roubo, na idolatria, e nós envolvemos. Aí a Eva já foi enganada pela serpente, que também enganou Adão, e foi no que deu. Na virada do dia, o Senhor falava com Adão todo dia. Adão, Adão, Adão. E esse dia Adão não apareceu. Por que escondeste, Adão? Visto que estava nu e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? A mulher que me deste. E desde lá, no primeiro vacilo, o ser humano já não assumiu a sua responsabilidade. Já jogou para a mulher que deu com ele. Porque até então ele estava sozinho lá no jardim, né? Aí Deus ficou com pena dele, viu que todos os seres tinham um casal e ele não. Aí arrumou a Eva para ele. Já falou com Deus, falou, não, a mulher que o Senhor me deu, que me enganou. Falou com a Eva falou a serpente, né? E a partir daquele dia a morte já entrou no mundo. Falou para Adão. Em fadiga obterá o seu pão todos os dias da sua vida, enquanto viver. Isso aqui é muito sério, né? Às vezes você trabalha, igual nós que mexemos agora no ramo de serralheria, nós passamos fadiga, nós trabalhamos para alguém. Nós passamos fadiga. Mas aquele que está pagando nós, ele trabalha com outro tipo de ramo, que ele também passa fadiga. O cara que trabalha só contando dólar americano, ganhando milhões, o cara tem fadiga. O cara que fica só fotografando, fotógrafos, ele tem fadiga. Então todo trabalho tem fadiga. O Senhor diz, em fadiga obterá o seu pão todos os dias da sua vida, enquanto viver. Às vezes você pega um trabalho, você fala, bicho, isso aqui é molinho, mamãozinho. Você bate o dia inteiro ali e de tarde ainda está fadigado. Nossa, mas era tão facinho, tanto que o negócio não deu. Né? E para a mulher falou, sobre
Sobre dores dará à luz a filho. Né? Qualquer mulher que tenha parto normal, elas dizem que a maior dor que tem é dar à luz a filho. Né? Hoje já tem cesárea, já tem um monte de coisa, mas tinha criança que ganhava lá na roça, lá no meio do mato, né? Lá na roça. Vinha para a cidade só para registrar. Nascia lá, curava embigo lá e vinha registrar na cidade depois. E para a cobra? Se o homem te vê primeiro, te matará na cabeça. Se você vê ele, morderá-lhe o calcanhar. Aí foi aonde entrou a morte no mundo, entrou o pecado, tudo veio de desobediência. E hoje, trazendo para o nosso dia de hoje, tudo aquilo que nós cometemos que causa desobediência à palavra de Deus é sofrimento, é morte, é angústia. Por quê? Desobedece. Sabe que está errado e faz. Mas toda vez que for fazer errado, nunca pode esquecer. Isso aqui é um depósito que eu estou fazendo que vou receber com juros e correção. Tá? Você não põe dinheiro no banco a juros? Para que você põe? Para receber o lucro daquilo que você depositou. Né? Tem uns que põem a longo prazo, uns que recebem lá na frente, mas outros já acabam depois, já recebem na boca do caixa mesmo o lucro. E assim as nossas ações como ser humano. Tá? São as nossas ações como ser humano. Agora que vamos ficar sem pagar nenhum centavo, não vamos não. Tá? Então devemos pensar bem. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos pensar bem. Então, desde lá de Gênesis, o pecado já entrou no mundo. Mas aqui na frente o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio, né? Habitou no ventre de uma virgem, nasceu, foi ali perseguido ali pelo rei, né? E o rei ficou furioso quando Jesus foi por outro caminho, mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo naquela região, matar tudo, tudo, tudo. Tudo enquanto é mãe que tinha menino no braço de 2 anos para baixo, passou ao fio da espada para ver se conseguia destruir esse reinado e essa palavra que chegou até nós. E muitas pessoas morreram, irmãos, por causa dessa palavra. Os apóstolos, né? Todos eles, ninguém teve vida fácil. Uns foram arrastados com cavalo, outros foram enforcados, outros foram decapitados, outros foram enforcados de cabeça para baixo. Aí você passa uma lutinha e já fala assim, eu vou largar a mão desse evangelho. Estava lá no mundo, estava melhor, é? Vai ver naquele dia, quando o Senhor disser, vinde benditos, ou apartai-vos de mim, maldito. Ah? Então somos templo do Espírito Santo e temos que cuidar dele. E glorificar a Deus com o nosso corpo. Ou acaso não sabe vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ah? Então é muito sério. E é tão sério, falando aqui de Adão e Eva, voltando aqui de novo, né? Já tinha falado, vou vir aqui para as Escrituras para nós encerrar. Aí houve a transgressão. Deus alertou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, pela tentação da serpente, Eva desobedeceu e o pecado original trouxe a morte, a doença, o sofrimento. Esse momento marcou o início da nossa fragilidade física e espiritual. E foi necessário que Jesus fosse enviado. Antes desse acontecimento,
O corpo do ser humano tinha um DNA perfeito, uma herança de Deus. E essa conexão, essa ligação é destacada em Romanos 7, 9 e João 1,3, que nos lembra que o germe divino habita em nós, porém, o pecado original trouxe a primeira manifestação e uma modificação do nosso estado natural, sem alterar a essência genética. Isso nos mostra que, mesmo afetados pelo pecado, temos dentro de nós a capacidade de cura, mas sempre com a ajuda do Senhor, sempre com o nosso querer. Deus quer, Deus sempre quis que nós fôssemos livres, que nós fôssemos libertos e abençoados. Mas às vezes nós resistimos. Resistimos à palavra de Deus, resistimos o bem. Mas o Senhor diz para nós: resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas a pessoa não quer resistir ao mal, ela quer resistir ao bem. Hoje eu estava falando com a jovem senhora. Foi 2014, 2015, trabalhei na cidade de Matão. Trabalhei na cidade de Matão e todo mundo sabe, eu congrego na Igreja Evangélica Viva com Deus faz 30 anos, mas trabalhei 12 anos fora. E com isso eu aprendi muito, porque todo lugar que eu ia, procurava uma igreja para me congregar, chegava, observava se não era heresia, e ali eu ficava, até terminar a obra naquela igreja, congregando ali. Né? Louvava, pregava. E sempre que eu chegava lá, essa senhora estava lá sorridente a nos receber, né? Com a paz do Senhor, ia lá, mostrava o banco para nós sentar, tudo direitinho, né? Era uma irmã que trabalhava bastante na obra de Deus, sabe? E passou tanto tempo, aí uns 6 meses para cá, eu já vi umas postagens dela que não condizia mais com aquela serva do Senhor. E aquilo foi me preocupando, né? Porque eu, como conhecedor do Evangelho, aquilo foi me preocupando. De ver as atitudes, o jeito, a maneira. Aí você via que Cristo já não estava mais habitando ali. Justamente por causa das postagens, os locais, as pessoas, as músicas, né? E meu coração ficou acelerado com aquilo. Aí entrei em contato com ela pelo Messenger, né? Ofereci para orar para ela, né? Eu lembrei desse tempo, quando congregava lá com eles, né? E gostei da sinceridade dela. Ela falou assim: irmão Jaime, o senhor ora para mim porque eu estou querendo voltar, mas não estou conseguindo. É. Então, irmãos, isso aí é para a gente ver que a passagem do filho pródigo que conseguiu voltar não é para todos, não. O filho pródigo pegou tudo, foi lá, conheceu as coisas que tinha que conhecer, gastou tudo e deu vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, que ele estava tratando dos porcos. Tamanha crise ele ficou. Mas ele conseguiu lembrar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus empregados. E o pai o recebeu. E essa jovem senhora pediu oração que ela quer voltar. É uma filha pródiga que quer voltar, mas pediu oração porque não está conseguindo. Né? Aí eu disse para ela assim: filha, só essa sua atitude você já conseguiu mover a mão de Deus no seu favor. Porque tem gente que vira as costas para o Evangelho, você vai falar para ela, fazer: fulano, você lembra? Né? Tem vontade de voltar? Ela abre um caminhão de falatórios contrário à palavra de Deus, contrário à igreja, tudo, e não reconhece que precisa de Jesus. Ela falou para mim assim: ó, ora para mim que eu não estou conseguindo, eu quero voltar, mas não estou conseguindo voltar, irmão Jaime, pastor Jaime, né? Que seja. Então assim é o Evangelho.
Então não pense que o filho pródigo, essa passagem acontece com todos, não. Muitos não conseguem voltar. Tá? Conheço muitos. Cantavam na igreja, louvavam na igreja, pregavam na igreja, né? Tinha até conferencista. Sai para dar uma voltinha e não consegue voltar mais, né? Cantores, então, tem um monte. Nem vou entrar aqui nesse mérito, porque senão vai ser uma outra pregação, né? Os que viraram as costas para o Senhor, né? A próxima campanha devia ser: nem todos têm a oportunidade que teve o filho pródigo, né? E tem muita gente importante, tem muita gente anônima, rico, famoso, pobre, pessoa que ninguém nunca viu falar, mas também não conseguiram voltar, tá? E para encerrar aqui nossa campanha, acaso não sabe vós que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, em que habita em vós, e lhe foi dado por Deus? Vocês não são mais de si mesmos, pois foram comprados pelo alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, né? Temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, meus irmãos. E para encerrar aqui, que está difícil. Está difícil encerrar. Mas em nome de Jesus vamos encerrar. E essa passagem, essa mensagem, esses 7 dias dessa campanha, é um convite para revermos a nossa atitude. Porque tem muita gente que não falta um culto, está sempre na igreja, mas o coração e as atitudes ainda estão no mundo. Precisam ser libertas. Não, mas Jaime, então eu estou na igreja desse jeito, eu vou sair, não. Não deixa o inimigo torcer o que eu estou falando, não. Não é para você sair, não. É para você, você, ver, fazer uma análise da nossa atitude, né? O nosso corpo não é apenas um instrumento físico, mas um templo que abriga a presença de Deus. E cuidar dele é um ato de louvor e gratidão ao Criador. E para encerrar, meus irmãos, de hoje em diante, pergunte a si mesmo: estou cuidando do meu corpo como um presente de Deus? Minha alimentação, exercício físico, estilo de vida reflete o cuidado que devo ter com o tempo sagrado? Se não tiver nada a ver, reveja os seus conceitos. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, glorificado e eterno Tu és. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que já foi feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que teu nome seja louvado. Senhor, agradecemos por essas palavras que ouvimos do pastor, do irmão Jaime, do cooperador. Nós agradecemos a tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada um de nós. Que o Senhor nos perdoa, que o Senhor venha com tua misericórdia, com teu sangue nos cobrindo, do alto da cabeça às plantas dos pés. Que o Senhor venha derramando da tua unção de graça, de sabedoria, de discernimento sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, que teu nome seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agora agradecer aqui a irmã Elisângela, que nos deixou um louvor. A irmã Roseli, que também nos deixou louvores e oração. Quero agradecer aqui. Vou pegar um áudio de cada irmã que louvou nessa campanha. Eu vou colocar aqui nesse último dia.
Amém? Eu quero agradecer, Mãe Ivanilda. Quero agradecer, Irmã Angela Maria. Quero agradecer a Roseli, que já deixou. A irmã Eva Luna, glória a Deus. A irmã Maria José Siqueira, que também nos deixou ontem, o vovô. Quero agradecer a Deus por cada momento que passamos louvando e orando na presença dele dentro desse grupo. Quero agradecer aos nossos internautas que têm entrado lá no canal do YouTube. Louvado seja Deus. E a partir de amanhã, se eu conseguir, já começo a colocar as palavras que eu tenho ainda aqui, da irmã Angela Maria, da irmã Joana e da nossa missionária Olga e da missionária Valona. Amém? Oro a Deus para que eu também consiga trazer mais a palavra aqui no grupo. Deus abençoe a todos que têm nos ajudado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém. E não esquecendo também da nossa irmã Joana, fica ali sentadinha no piano, só louvando a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.